Bom, são 6 horas mais 36 minutos, 6h36. Estamos de volta com o programa Primeira Mão, já na linha com o secretário municipal de Educação de Alagoinhas, o Gustavo Carmo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Caio. Bom dia, Gomes. Bom dia, Chico. Bom dia a toda a população de Alagoinhas que nos ouve nesse momento, através da Rádio Web 2 de Julho, e também os ouvintes da Ouro Negro FM de Catu, que me parece também que nos ouve nesse momento, em toda a região, não é isso, Caio? Com certeza, mais de 80 municípios, Gustavo, nesse momento recebendo aí o sinal da Rádio Ouro Negro 100,5 FM. Ontem, Gustavo, teve uma reunião, foi no Cano, foi isso? Entre sindicatos e o governo... Caio, eu não consigo lhe ouvir. Pronto, libera aí meu áudio aí, Renato. Alô? Me escuta agora, Gustavo? Baixo, mas agora pelo menos escuto, porém baixo. Deu uma aumentada aí, Renato, no meu áudio, para que o Gustavo possa me ouvir. Porque, Gustavo, agora sim. Ontem teve uma reunião entre sindicatos e governo. Algumas coisas foram definidas, principalmente essa questão do Fundef, que eu acho que é uma questão central das tensões entre professores e governo. Como é que se chegou a esse acordo, Gustavo? Ontem já foi anunciado, a prefeitura vai pagar os precatórios, 48 milhões de reais, que serão repartidos entre os professores, não é isso? Exatamente, Caio. Ontem mais um momento importante desse início de ano, né? De conversa, de diálogo com a classe dos professores, através dos sindicatos, tanto a PLB Sindicato também como o SIMPA, que é o sindicato local, e foi mais um momento de avanço, né? Importante dizer que em todas essas reuniões e conversas a gente tem avançado. O avanço ele não vem só na finalização, por exemplo, do processo de paralisação naquele momento da reunião, mas as conversas, os diálogos e as mesas, né, de negociação, elas vão dando sustentação a propostas cada vez mais novas, onde possa chegar a um consenso, né? Não há nenhuma imposição do governo, não há nenhuma imposição do sindicato. O que existe são pontos divergentes e que precisam ter construções que possam caminhar no sentido de resolver as pautas apresentadas. E quais são essas pautas? 3 pautas são apresentadas pelo sindicato. A questão maior, que é a questão dos precatórios do Fundef, obviamente, que é uma questão que envolve aí mais de 48 milhões de reais. A questão do piso salarial, que surgiu a partir do anúncio do presidente da República da fixação do piso nacional para os professores com reajuste de 33,24%, e também o pagamento das férias do mês de dezembro dos servidores da educação, especificamente professores e coordenadores pedagógicos, que foram pagos no dia 30 de dezembro. E por que essa antecipação, e aí já adentrando nessas questões da pauta, geram essa discussão? Porque essa antecipação gerou na categoria a sensação de que houve diminuição de um possível rateio a ser pago, quando, na verdade, no mês de dezembro não podia ser nem haver rateio por causa da Lei Complementar 173. Por outro lado, o governo precisava realizar o pagamento desde o mês de dezembro, porque existe uma obrigação legal constitucional de cumprimento do índice de 70%. Então, o que é que ocorre? Você tem aí uma visão do sindicato, que tem uma função social importantíssima em proteger e colocar na mesa aquilo que o trabalhador entende que é melhor para ele, mas você tem a gestão pública dentro de uma visão maior, que precisa atender o trabalhador, mas também precisa atingir as metas, os objetivos e principalmente os índices. Vivendo na pandemia, um conflito político muito grande, e essas questões, para além da pandemia, como os índices, por exemplo, de aplicação de pessoais, não foram reduzidos, nem foi emitida nenhuma normativa nova, nem pelos órgãos de controle, nem pelo Congresso Nacional, e os municípios permaneceram obrigados a pagar. Então, esses são os 3 pontos de pauta. Na reunião de ontem, Caio, como você colocou, o fato novo não é a decisão de pagar o Fundef, porque o prefeito nunca se furtou, nem nunca disse, na verdade, que não iria pagar. Inclusive, ontem os sindicatos reconheceram que o prefeito Joaquim, ao contrário, inclusive, de outros prefeitos aí, de outros municípios, nunca disse que não ia pagar. Sempre colocou na mesa da necessidade
da segurança jurídica para o pagamento. Então, ontem nós avançamos, na verdade, na estratégia construída através da discussão interna com os nossos técnicos e também com as consultorias, e esses encaminhamentos foram apresentados pelos sindicatos. Uma medida primeira, que já foi tomada, que é a abertura de uma segunda conta do precatório, né, e transferência desses recursos para esta conta. Segundo, continua a tramitar a comissão que trata desses pagamentos, né, da lista de quem vai ser contemplado, dos valores, né? Essa comissão continua atuando para que formemos uma folha de pagamento com relação a esse recurso. Obviamente que isso envolve servidores aposentados, envolve servidores que já faleceram, né, pessoas que vão se habilitar para receber, tem todos esses detalhes a serem tratados. Em sequência, projeto de lei, ou em paralelo, projeto de lei para a Câmara de Vereadores, para ser aprovado pela Câmara. Poderíamos fazer isso via decreto, mas entendemos que essa construção via projeto de lei, ela traz uma segurança jurídica maior. E, por último, a homologação desse pagamento na via judicial, como o Cardeal da Silva agora, como foi colocado ontem, fez recentemente. Então, é um momento importante, é um momento de avanço que permite que o município possa fazer os repasses, atendendo o interesse legítimo dos professores e coordenadores pedagógicos. Eu não me canso de dizer, se esse dinheiro tivesse chegado na época, ele teria sido repassado pelos professores. Por que não repassar agora? Por que essas intervenções dos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas da União, a exemplo também do Ministério Público Federal, e do ponto de vista técnico, tem uma atuação muito intensa nessa questão dos precatórios, inclusive com orientações nacionais para não pagar. Então a gente entende que é merecido, que é do direito do professor, que é do direito do coordenador pedagógico, por um motivo muito simples. Se o dinheiro tivesse chegado na época, eles teriam recebido no mínimo 60% desse valor. Agora, as questões jurídicas e as normativas e as interpretações dos órgãos de controle também acabam por retardar, por prejudicar, assim, o melhor andar, o mais rápido andar desse processo de pagamento. Então, tudo ajustado nesse sentido. Ontem, inclusive, o prefeito tomou uma decisão importante, né? Todos sabem da divisão da categoria, no sentido de eleger quem recebe e quem não recebe, né? Inclusive com ações judiciais. Essa ação judicial, inclusive, não atinge, né, o poder decisório do prefeito, obviamente, que decidiu e divulgou ontem que todos terão direito ao precatório. Né? O precatório do Fundef em Alagoinhas, ele é devido ao município, foi creditado, esses créditos que ensejaram no precatório, do ano de 1998 a 2006. Então, quem trabalhou de 98 a 2020 irá receber o recurso dos precatórios. Dentro do critério de divisão, levando em conta os anos trabalhados, ou seja, o tempo de serviço de cada um. Quem trabalhou 2 anos não pode receber igual quem trabalhou 4. E também a jornada de trabalho. Quem tinha jornada de 20 horas, obviamente, não pode receber igual a quem tinha uma jornada de 40. Então, esse ponto ficou pacificado. A questão do piso e da questão do pagamento do mês de dezembro ficou bastante avançada também. Na segunda-feira teremos uma reunião só com a área técnica do sindicato, com os técnicos da prefeitura, uma reunião específica para discutir alguns números que foram apresentados ontem, que o município precisa fazer essas comprovações para os trabalhadores, e segunda de tarde eles em assembleia decidem pelo retorno ou não, mas a gente tem uma expectativa muito grande que os trabalhadores possam retornar, a sociedade anseia por isso, a gente precisa fazer, né, esse retorno às aulas, o retorno que é bastante complexo, cara. Eu costumo dizer em todas as minhas entrevistas que existe um problema na educação do Brasil hoje, que não é o problema do vírus do Covid-19, é o problema causado pelo vírus, é a dificuldade do abastecimento da merenda escolar, é a dificuldade do transporte escolar, que são questões que envolvem a educação pública e que não envolvem a educação privada, fornecedores a todo momento sem condição de entregar por conta de oscilação de preço. Então a gente vive um momento de dificuldade de abastecimento. O transporte está aí para todo mundo ver, as questões que envolvem óleo diesel, que envolvem combustíveis, enfim. É um efeito da pandemia que não está aos olhos da saúde, nem está ali nos hospitais, nem está nesse lado tenebroso, mas que nos afeta, e eu não sei até quando, né, continuará nos afetando. Na nossa parte de trabalhar, né, engraxar as engrenagens, né, temos muitas escolas ainda a receber intervenções. Esse ano ainda será um ano de muitas intervenções em escolas, e a gente vai, com fé em Deus, com muita
com muita vontade de trabalhar, continuar avançando em prol da educação no nosso município. Ô, Gustavo, eu vou passar também a palavra para o Chico e para o Gomes, que está com a gente, mas antes eu só gostaria de tratar dessa questão do rateios. Olha, são 48 milhões de reais, né, que são aí destinados para o rateio entre os professores. A prefeitura, o prefeito, uma decisão própria dele, né, definiu o rateio para todos os profissionais, né, de 98 para cá, né, que estão na rede municipal, mas em assembleia, uma assembleia que inclusive está judicializada, os professores, né, decidiram que só teriam direito aqueles professores que trabalharam até 2006, se eu não me engano. Inclusive temos uma ouvinte aqui, o Gustavo, que me parece que é uma professora aposentada, né, a dona Sheila, e ela questiona justamente isso, né? Essa questão do senhor tirar o direito dos aposentados, né, diminuindo o valor aí do rateio, porque vai ter mais pessoas, né, desse valor de 48 milhões, e questionando justamente essa amplitude, né, dos recursos para os outros profissionais da educação. Mandar um abraço, Caio, para a minha pró Sheila, que é a professora aposentada, nossa amiga de nossa família de muitos anos, conheço bem, da região ali da Baixa da Candeia, e dizer que filha da saudosa Dona Bebinha, Chico, que você deve lembrar bem, né? Dona Bebinha é uma figura muito querida ali na Baixa da Candeia e faleceu recentemente. Então, o governo compreende essa questão colocada pelos aposentados, é uma divisão, foi justamente o que gerou o processo judicial, mas os da ativa ou aqueles que não estão mais na ativa e já se aposentaram também, né, por motivos diversos, mas que tiveram ali, ou que saíram da rede, mas que trabalharam naquele período, depois de 2007 para cá, entendem que há um efeito cascata, que esse repasse, quando deixou de existir, ele causou perdas futuras, né? Então, é uma divisão da categoria, como eu falei, são pontos de vista diferentes e cabe ao prefeito, num caso como esse, obviamente, decidindo por todos, e quando ele decide por todos, sem o critério linear, ele faz justiça, porque quem trabalhou mais tempo, obviamente, vai receber muito mais. Quem trabalhou pouquinho tempo, quem entrou recente, vai receber infinitamente menos do que essas pessoas. Então, esse foi o ponto de definição. São 48 milhões de reais, gente. Então, dá para todo mundo, não é possível, né? É quase uma uma recurso, loteria. Inclusive, Caio, que vai ser muito bem-vindo na economia local, o dinheiro que vai circular em Lagoinhas, a gente tem que olhar também esse aspecto, né? Enfim, é um dinheiro que vem em bom tempo, ajuda os professores, não repara um histórico, né? No seu total, mas pelo menos é um alívio nas famílias, né, desses profissionais da educação que tanto se dedicaram, e também esse dinheiro vai, obviamente, circular no município, no seu montante maior, e também trazer benefícios indiretos para a nossa cidade. Mandar aqui um abraço pro Fecinho, tá comprando entrevista, Wesley Mamona, um abraço, Wesley. Ô Gomes, você que ainda não falou no programa hoje bastante dinâmico, para lá, para cá, pode fazer sua pergunta, sua consideração pro Gustavo. Bom dia, secretário Gustavo. É um prazer estarmos novamente nesse diálogo, sempre buscando informações no sentido de manter a sociedade como um todo e principalmente os professores, né, bem informados a respeito dessa questão. Mas eu gostaria, porque eu não identifiquei em momento nenhum, de saber qual o quantitativo médio de professores que se beneficiarão com esse pagamento e a expectativa que o governo e os próprios professores, porque naturalmente se gera uma expectativa dessa, de data final para que essa pendência seja equacionada. Pronto, Gomes, importante sua pergunta. Nós temos vamos ter em torno de números aproximados, até porque essa lista está fechando, 350 professores aposentados e da ativa mais ou menos 490 professores, né? Então nós estamos falando, 590 professores da ativa mais ou menos e em torno de 350 aposentados. Estou arredondando esses números, obviamente, porque existe uma lista, essa lista vai ser republicada, inclusive, e alguns se habilitarão se porventura não estiverem nessa lista. Então, repetindo, em torno de 350 aposentados
e em torno de 590 servidores da ativa. Para responder a segunda pergunta, Gomes, eu vou usar as mesmas palavras que foi usada ontem, porque depois da reunião a gente fica ali no diálogo com os professores ali, acompanhando o repasse das informações dos sindicatos aos professores. Fizemos isso na primeira reunião e fizemos na segunda. Né? A gente fica ali na discussão com eles, e dialogando e acompanhando, né, a transmissão das informações pelo sindicato. Eu ontem fiquei, o prefeito, a primeira-dama Ludmila, que tem contribuído com esse processo, os secretários todos. Né? E eu vou lhe responder repetindo o que o representante da PLB local disse ontem. Gente, muita calma. O fato de estarmos com os encaminhamentos definidos para pagamento não quer dizer que o dinheiro estará na conta amanhã. Então, Gomes, Deus me livre de lhe dar uma data, viu? Porque depende dos trabalhos da comissão, depende da votação do projeto de lei. Sabemos que tudo caminhará com a maior celeridade, mas eu não posso aqui lhe dar um prazo. Ontem discutiu-se com a experiência de Cardeal da Silva, assim, pelo tempo de lá, que possa se pagar aí, né, mais ou menos aí no mês de abril. Mas é uma previsão apenas de uma reunião assim, com diversos atores na temática muito grande, mas gostaríamos muito de chegar a abril com esse precatório pago, quem sabe até no dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, a gente poder fazer ali esse ato simbólico e fazer esse pagamento a todos. Pagando, inclusive, antes do governo do Estado, né? O governo do Estado, até agora, diz que até o final do ano decide. Ô Chico, sua vez, Chico. Muito obrigado, Caio. Muito bom dia ao nosso querido amigo Gustavo Carmo, que, além da simpatia natural que emana do Gustavo, a facilidade e a simplicidade com que ele trata, inclusive, problemas polêmicos, né? E isso faz com que a explicação se torne acessível até aquelas pessoas que têm dificuldade de compreensão. Então, esse acerto de comunicação torna a sua secretaria uma secretaria muito bem vista por todos. E a gente, evidentemente, torce pelo sucesso de Gustavo e espera que os tratamentos sejam sempre assim abertos, né, para que todos tenham o conhecimento necessário das coisas que cercam o dinheiro público municipal. Gustavo, a minha dúvida é quanto à demora desse pagamento, que do ano passado até agora havia uma alegação que precisava seguir uma autorização de organismos outros, né? E eu não vi chegar essa autorização e a prefeitura, em bom momento, resolveu pagar. Eu estou errado na minha... Chico, sua fala está cortando bastante, amigo. Está bem cortado. Se você puder repetir do início da pergunta para cá. Pronto, terei imenso prazer em fazer. O que é que estranho nisso, Gustavo, e gostaria que você me atualizasse, é a demora no pagamento dos professores, já que essa demanda é do ano passado. O governo alegava que precisava de autorizações de órgãos superiores. E me parece que isso foi resolvido sem que essa ordem tivesse chegado. O que ocorreu nesse ínterim? Perfeito, Chico. Perfeita a sua pergunta. Primeiro... Alô, posso falar? Estou ouvindo bem. Pode Alô? falar. Pronto. Primeiro, lhe agradecer pelas palavras gentis e sinceras, como sempre. Segundo, dizer que pessoas como eu, Chico, como você, que tem a noção exata desse mundo passageiro aqui, de como as coisas funcionam, né, e de que tudo passa, né, a gente tem uma capacidade maior de se colocar no lugar do outro. E é o que eu tenho feito durante todo esse período, me colocando no lugar de cada um, procurando compreender as dores, né, as lamentações, né, as decepções, e quando a gente faz isso, facilita essa comunicação e a gente consegue compreender melhor tudo que está acontecendo. Isso nos dá paciência, nos dá resiliência, nos dá sabedoria, maturidade, né, para poder lidar com esse tema que é tão delicado. Mas, enfim, sua pergunta foi muito precisa, você foi muito cirúrgico, como sempre. O que é que aconteceu? Essa discussão, na verdade, não vem nem do ano passado, ela vem do ano de 2020, que foi o ano das eleições, e todos se recordam, né,
de como foram os debates em torno desse tema dos precatórios naquele período eleitoral. E por que aquele debate aqueceu naquele momento? Porque o governo federal fez o repasse dos precatórios para o município de Alagoinhas. Mas quando ele faz o repasse do precatório, que é vinculado a um processo judicial, esse recurso ele não entra, como vocês sabem, né, nos cofres do município, ele vai para uma conta judicial. E esse valor foi para uma conta judicial em agosto de 2020. Ele só foi liberado para o município em janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, continuamos nas discussões sobre o pagamento, mas ali existia um problema. Durante o recebimento do precatório e o depósito e a transferência para uma conta do município, que é na Caixa Econômica Federal, houve ali uma votação no Congresso Nacional, no segundo semestre de 2020, incluindo os professores na condição de receber os 60%, no formato de abono, só que foi vetado pelo presidente da República. Eu não sei se vocês se recordam disso ali. O presidente vetou. Quando o presidente vetou, né, ficou impedido esse pagamento naquele momento, porque não tinha uma legislação específica. E o que valia ali era a orientação, a determinação, na verdade, dos órgãos de controle, principalmente do TCU e do Ministério Público Federal, para que não se pagasse. Ingressado o recurso, mais ou menos em março, houve a derrubada do veto pelo Congresso Nacional. Derrubado o veto, você pode olhar ali, Caio, março, abril, eu e o prefeito gravando vídeos, tem capa de jornal, inclusive, com nós falando, nós falando sobre esse assunto, inclusive comemoramos, né? Porque imaginávamos que a partir da derrubada do veto, obviamente que a lei ela está acima, né, das orientações dos órgãos de controle, ali haveria a possibilidade de pagar. Lei do engano. Logo em seguida, o Ministério Público Federal entrou com uma nova medida do Tribunal de Contas da União e houve uma cautelar. Inclusive, expliquei, eu detalhei essa cautelar na audiência pública da Câmara de Vereadores. Essa cautelar, que inclusive não foi ainda revogada pelo Tribunal de Contas da União, ela é muito clara. Ela determina que os gestores se abstenham de pagar sob pena de. E aí vem a pena, viu, Chico? Imagine, devolução, probidade, tererê, parará, tudo aquilo que a gente não quer passar na vida da gente. E aí ficamos esse ano, todo 2021, sangrando com essa temática. Pois bem que Deus pelos professores, né, fez com que a bancada ligada à educação no Brasil, liderada por um deputado de Pernambuco, que é o Rodolfo, né, e dentre outros, como Bacelar aqui da Bahia, essa bancada, para aprovar a emenda constitucional 114, agora de dezembro, né, colocou como ponto de pauta que, para flexibilizar o repasse dos precatórios da União no formato novo de 40, 30, 30, para viabilizar o Auxílio Brasil, exigiu que os precatórios pudessem ser repassados no montante de 60% via abono aos professores. Então, foi uma movimentação importante que fizeram em Brasília, e esse dispositivo que beneficia os professores foi inserido na emenda constitucional 114, promulgada e publicada pelo Congresso Nacional em 17 de dezembro. Então, conte esse tempo, Chico, como se fosse de 17 de dezembro para cá. O que ocorre é que, de 17 de dezembro para cá, não os órgãos de controle, mas as orientações técnicas, elas se dividem entre quem entende que os precatórios que podem ser repassados para os professores é o de precatórios novos, que seguem essa regra do 40, 30, 30, e não os precatórios anteriores já pagos. Você imagina esse imbróglio. Então, o tempo que passou de dezembro para cá foi justamente o tempo dessa discussão, da maturação interna, né, de como fazer esse pagamento com segurança jurídica, até que desembocamos, né, na reunião de hoje, já com essa apresentação que tem sido discutida desde o mês de janeiro. Obviamente que o professor que está ansioso em receber, ele quer isso como o primeiro ato de um governo no dia 1º de janeiro do ano em que ele deseja receber, né? No caso agora de 2022. Mas você já foi prefeito e sabe que a máquina pública ela tem N demandas, diversas demandas, né? E às vezes o tempo do cidadão que está ali na exigência, na sua espera, com razão de ser, não necessariamente é atendido pelo município. Mas, enfim, com muito esforço, Chico, chegamos a esse consenso de ontem, graças a Deus, mesmo sem ter revogada a cautelar do TCU, entendemos que, com esse trâmite de pagamentos, a gente consegue pagar sem sequências para os gestores. Ou seja, esse tempo gasto foi o tempo necessário para que a Procuradoria pudesse, né, se
se armar com fundamentos para uma possível contestação futura do TCM ou do Ministério Público, não é isso? E o prefeito também avaliar riscos, né? Eu não vou lhe dizer que um pagamento desse não traz algum tipo de risco para o secretário, para o prefeito. Eu sou ordenador de despesa enquanto secretário, enquanto gestor de fundo, ele é prefeito, né? Mas, enfim, nada que eu não quero polemizar nesse sentido, não. Para não dizer que eu quero me colocar de mártir, nem de herói, nem o prefeito. A ideia não é essa. É só dizer que toda decisão dessa ela envolve, sim, um nível de risco, mas estamos dispostos a assumir nesse momento e temos segurança de que, se vir algum entendimento diverso do ato a ser praticado, que a gente pode enfrentar sem problema nenhum. Tá certo, Gustavo. Obrigado por sua participação hoje aqui no programa, seus esclarecimentos acerca dessa situação do Fundef e das outras questões que são pauta também dessas negociações. Segunda-feira tem uma nova reunião, né? Não existe ainda uma data para retorno das aulas, né? Vai depender da Assembleia dos Professores, não é isso? Nós temos a reunião agora cedo na Secretaria, o retorno às aulas estão previstos para segunda-feira, mas independente do movimento de greve, Caio, a gente tem ainda ajuste para fazer. Esse ano é um ano de muito esforço, é um esforço muito grande, e pode ser que hoje, aí, até o meio-dia, a gente faça algum ajuste nesse início aí, para alguns dias à frente. É uma temática que a gente vai estar discutindo agora de manhã. No mais, amigo, eu quero lhe agradecer, lhe pedir desculpas por não ter falado antes, e a gente sempre, né, pedindo à Procuradoria que se manifestasse. Nesses momentos, você sabe que eu não me furto a falar, nem participar, nem prestar esclarecimentos, mas às vezes a discussão política, ela toma um caminho e que às vezes uma fala minha provoca uma reação, porque existe um ingrediente político nisso, causa uma interpretação equivocada, e aí nesses momentos a gente tem que ter muita cautela, muita tranquilidade, né? E por isso a gente insistiu que a Procuradoria estivesse se manifestando até aqui, até porque todos os atos praticados até aqui, que se deixou de praticar, foi por orientação técnica, Procuradoria, planejamento, fazenda e controle interno, né? E como é que se diz, vislumbrando esse novo cenário agora, né, da finalização desse movimento, a gente já se sente mais à vontade, até porque agora a gente já tem um caminho, que é um caminho de junção das ideias entre a representação dos professores e o governo, que já é, né, um encaminhamento, com fé em Deus, para segunda-feira finalizar esse movimento. Tá bom? Valeu. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado, Gustavo. Falamos aí com o secretário municipal de Educação de Alagoinhas, Gustavo.